calvário dos clientes e funcionários da Encol ficou público a partir da matéria de capa da revista Veja e levaria ainda algum tempo antes que fosse decretada a falência definitiva da empresa. Antes disso, foi solicitado e aceito um pedido de concordata, um mecanismo jurídico que permite a uma empresa em grave crise financeira suspender temporariamente suas obrigações com credores enquanto tenta se organizar. A concordata da Encol foi mais um dos marcos dramáticos da trajetória da construtora. Solicitada como uma última esperança de proteger-se temporariamente dos credores e, ao mesmo tempo, continuar as suas atividades. O plano era tentar reorganizar as operações e concluir parte dos empreendimentos em andamento numa tentativa de restabelecer o fluxo de caixa. No processo concordatório, estabelecido ainda sobre a lei antiga de falências, a Encol tinha 2 anos para sanar a empresa e quitar todas as suas dívidas. Contudo, a realidade era que a empresa estava profundamente insolvente, com um passivo muito maior do que poderia sustentar. O plano da concordata previa o pagamento das dívidas em condições mais favoráveis, mas a empresa já estava com uma estrutura tão comprometida que, mesmo com o plano de recuperação emergencial aprovado, não conseguiu se reerguer. Em 16 de março de 1999, o juiz Avenir Passo de Oliveira, da Vara de Falências, Concordatas e Insolvência Civil de Goiânia, decretou a falência da Encol, selando em sua sentença o futuro de mais de 40 mil pessoas que haviam comprado os imóveis da construtora, além de milhares de funcionários, fornecedores e prestadores de serviço. Eu sou Denis Levati, historiador e profissional do mercado imobiliário, e você está ouvindo a Saga da Encol, a ascensão e queda de um gigante imobiliário. Um conteúdo original, o Imob Report, e no 4º episódio você vai conhecer como foi a falência da Encol. O apartamento, o dinheiro de volta ou nenhum dos dois? 42 mil pessoas em todo o Brasil não sabem o que vai acontecer com o investimento que fizeram em imóveis da Encol. Cerca de 42 mil brasileiros que compraram imóveis da construtora Encol estão nesta situação. Veja com Luciana Guerin. Carro, telefone, quase tudo era aceito como entrada do imóvel. Sumara e João, um casal de empresários, deram um terreno como sinal na compra de um apartamento de 3 quartos. A data da entrega das chaves está marcada para dezembro deste ano, mas o imóvel ainda não saiu do papel. Quem realmente vai assumir a construção dos empreendimentos que todos nós entramos? A Encol tem 38 empreendimentos paralisados na cidade e muitos outros espalhados pelo país. A crise da Encol se agravou há 2 anos depois que os bancos cortaram o crédito da empresa. Hoje a dívida da incorporadora é de 850 milhões de reais. As obras de 704 prédios estão praticamente paradas, deixando na mão 42 mil compradores em todo o Brasil. Os mutuários da Encol eram, em sua maioria, famílias da classe média brasileira que adquiriram imóveis residenciais da construtora por meio de financiamento imobiliário. Encontravam na construtora e em suas estratégias comerciais uma forma de alcançar a aquisição principalmente do primeiro imóvel. Na maioria das vezes, esses compradores eram profissionais assalariados que utilizavam os financiamentos oferecidos pela própria Encol para parcelar o valor dos imóveis. Isso atraiu muitos compradores que não conseguiam obter crédito no sistema bancário, mas que viam nas facilidades propostas e oferecidas pela construtora uma oportunidade para financiar seu imóvel em condições aparentemente mais acessíveis. Cerca de 42 mil mutuários foram diretamente prejudicados. Muitos desses compradores já haviam pago uma parte substancial das prestações ou até o valor total do imóvel, mas se viram com as obras inacabadas ou paralisadas.
Essas famílias, que tinham depositado suas esperanças e economias em um imóvel da Encol, enfrentaram anos de incerteza, processos judiciais e grandes perdas financeiras. O segundo maior grupo de impactados pela falência da empresa foi o de funcionários. Em seu auge, a construtora que chegou a empregar mais de 20 mil trabalhadores, que incluíam desde operários na construção civil até profissionais administrativos. Com o colapso da empresa, milhares de trabalhadores perderam seus empregos de forma abrupta, muitos deles sem receber salários atrasados, benefícios ou indenizações trabalhistas. O fechamento de canteiros de obras e escritórios da Encol por todo o país deixou essas pessoas desamparadas e aumentou as dificuldades econômicas para suas famílias. Falo mais sobre os mutuários e trabalhadores no próximo episódio. Por ora, vou me concentrar nas consequências da decisão do juiz Avenir, da Vara de Falências de Goiânia, que, além de decretar a falência da Encol, determinou também a prisão preventiva do fundador Pedro Paulo Souza e de mais 15 executivos da construtora. Uma instituição tão grande como a Encol não é simplesmente finalizada. É preciso encontrar culpados pelo seu fim e Pedro Paulo foi apontado como principal responsável, acusado de estelionato, sonegação, lesão intencional aos clientes e desvio de dinheiro para o exterior. Quando soube da sentença, ao invés de se entregar imediatamente, o fundador da Encol fugiu, perambulando entre fazendas de conhecidos e de familiares entre os meses de março e junho de 1999, quando se entregou à justiça, sendo preso, onde passaria um total de 59 dias. Acontecia naquela época a CPI do sistema financeiro, instaurada para investigar práticas irregulares e ilícitas em bancos e em outras instituições, além de apurar a atuação de grandes empresas envolvidas em escândalos financeiros. Como a falência da Encol se tornou um dos focos da investigação, dadas as conexões que a construtora tinha com o sistema financeiro nacional, devido aos vultosos empréstimos bancários e aos financiamentos diretos que oferecia aos compradores de seus imóveis. Ainda preso, Pedro Paulo foi convocado a depor na CPI, destinado a apurar fatos envolvendo a Encol e o Banco do Brasil. Lembra do Comitê dos Bancos? Alguns bancos foram acusados de negligência na análise de crédito e na fiscalização do uso dos recursos. Durante o auge das suas operações, a Encol mantinha uma relação estreita com grandes bancos brasileiros. A empresa contraía empréstimos expressivos para financiar os seus empreendimentos e, ao mesmo tempo, oferecia financiamento direto aos seus clientes, o que a deixava ainda mais dependente dos recursos bancários para manter as suas operações em andamento. A CPI investigou os altos volumes de crédito concedidos à Encol por bancos públicos e privados. A comissão examinou se os bancos tinham avaliado adequadamente os riscos de emprestar grandes somas à empresa, mesmo diante de sinais claros de dificuldades financeiras. Uma questão central da CPI era determinar se os bancos haviam sido coniventes com as irregularidades da Encol. O caso levantou suspeitas de que os bancos, cientes da situação crítica da empresa, continuaram a fornecer crédito sem exigir grandes garantias adequadas, permitindo que a Encol continuasse suas operações até o ponto de colapso. A falência da Encol também expôs bancos públicos a enormes prejuízos. Instituições financeiras como o Banco do Brasil estavam entre os maiores credores da construtora e a perda de recursos públicos foi significativa. A CPI do sistema financeiro serviu como um marco importante na história do setor imobiliário brasileiro. Embora não tenha resolvido todos os problemas gerados pela falência da Encol, a comissão ajudou a trazer à tona a falta de governança e transparência no setor de construção civil e expôs a vulnerabilidade a que os consumidores eram expostos diante de práticas empresariais irresponsáveis. Práticas que foram relatadas assim na revista Veja. Como praxe, em todos os seus empreendimentos, a Encol vendia mais apartamentos do que realmente tinha.
A margem de overbook, como o mercado chama essa falcatrua, era de 20%. Num bloco de 100 apartamentos, vendia imóveis a 120 pessoas. Com isso, protegia-se de inadimplências futuras dos clientes, mas incorria no crime de estelionato, cuja pena é de 1 a 5 anos de cadeia, pois vendia aos clientes aquilo que não possuía. Voltando à CPI e ao caso Incol, alguns dos executivos do Banco do Brasil enfrentaram processos judiciais relacionados à má gestão do crédito concedido à Incol. Em alguns casos, os dirigentes foram afastados de suas funções, enquanto outros foram responsabilizados por suas decisões dentro do banco. No entanto, como é comum em muitos processos desse tipo no Brasil, os desdobramentos judiciais demoraram anos e as punições efetivas variaram dependendo das responsabilidades individuais de cada executivo. Pedro Paulo Souza fez questão de listar em seu livro todos os executivos do Banco do Brasil responsabilizados pela queda da empresa. Lançado em 2010, o sequestro, tudo que você não sabia sobre o caso Incol, mencionado aqui nesse podcast algumas vezes, Pedro Paulo Souza apresentou sua versão dos eventos, muitas vezes se retratando como uma vítima das circunstâncias econômicas e políticas do país. No entanto, ele omite ou minimiza diversas questões críticas que contribuíram para o colapso da sua empresa, incluindo fraudes financeiras, má gestão, desvio de recursos e o impacto devastador que a sua falência teve sobre mutuários e trabalhadores. Após sua prisão preventiva, Pedro Paulo foi liberado para responder às acusações em liberdade condicional. Ele continuou a ser processado, enfrentando uma série de batalhas judiciais que se arrastaram por anos. Embora enfrentasse acusações graves, os desdobramentos dos processos foram longos e muitos deles não tiveram desfechos rápidos ou concretos em termos de punições severas. Com a falência da Incol, Pedro Paulo perdeu grande parte do seu patrimônio pessoal. Muitos de seus bens foram bloqueados ou confiscados para tentar cobrir parte das dívidas da empresa, que somavam aproximadamente 850 milhões de reais à época da falência, valores que equivaleriam a 4 bilhões de reais atualmente, ajustados pela inflação, como comentamos no episódio passado. Apesar das tentativas de recuperar os recursos, grande parte do passivo da Incol permaneceu sem solução. Falar sobre o legado da Incol ou o legado de Pedro Paulo Souza é um tema altamente controverso. De um lado, foi o responsável por transformar sua empresa em uma das maiores construtoras da América Latina, atingindo grande sucesso nos anos 80 e 90. No entanto, sua gestão imprudente, as práticas financeiras questionáveis e a incapacidade de adaptar a empresa às mudanças econômicas levaram a Incol ao maior colapso do setor de construção civil no Brasil. Um colapso que produziu marcas importantes, sobretudo naqueles que tiveram sua vida diretamente impactada pelo acontecimento: mutuários e trabalhadores. Para os mutuários, a frustração de ver suas economias e o sonho da casa própria se desfazer diante de obras inacabadas foi devastadora. A maioria se viu obrigada a se unir e formar associações, transformando-se de compradores em gestores de suas próprias construções. Esses grupos, formados por famílias comuns, tiveram que aprender a lidar com o mundo da construção civil, contratar novas empreiteiras e buscar os recursos necessários para concluir os prédios que a Incol deixou pelo caminho. O que foi feito dos prédios da Incol? O que falta fazer? Quanto cada mutuário pagou e quanto falta para acabar a obra? Campinas tem 38 empreendimentos da Incol. A Associação dos Mutuários diz que 30% estão quitados e que a Incol recebeu mais dinheiro do que construiu. A Incol chegou a ser a maior construtora nos anos 90 e faliu, deixando 42 mil consumidores em todo o país à espera de um imóvel. A liberação da justiça para continuar as obras foi só o começo de uma história que exigiu organização dos mutuários e, acima de tudo, poder de negociação.
Na Associação dos Mutuários da Encol, a casa e o telefone são emprestados e todo mundo trabalha de graça. A diretoria é formada por clientes que foram lesados pela construtora. Nas horas de folga, ajudam quem também pagou, mas não recebeu o imóvel. Para os trabalhadores, a realidade também foi brutal. Milhares de empregos se perderam da noite para o dia sem que muitos recebessem seus direitos ou compensações devidas. Operários e funcionários administrativos ficaram sem salários, sem indenizações e sem perspectiva de futuro após anos de dedicação a uma empresa que, de repente, não existia mais. Como forma de resolução de indenização a funcionários e demais credores, foi instituída a massa falida da Encol, um instrumento jurídico e administrativo criado para lidar com o espólio da empresa após sua falência, gerenciando os ativos da construtora para pagar os credores e, em alguns casos, tentar finalizar as obras inacabadas. No entanto, devido à dimensão dos problemas, ao tamanho das dívidas e à fila de credores, o processo da massa falida da Encol foi longo e complexo, com resultados muitas vezes insuficientes para atender a todos os envolvidos. No próximo episódio de A Saga da Encol, Ascensão e Queda de um Gigante Imobiliário, vamos entender os desafios de quem enfrentou a falência da construtora, sobretudo mutuários e funcionários da empresa. A Saga da Encol, Ascensão e Queda de um Gigante Imobiliário é um conteúdo original Imob Report. Os áudios das matérias mencionadas são da TV Record, TV Globo, Bandeirantes, SBT e as propagandas da Encol mencionadas estão disponíveis no YouTube. Eu sou Denis Levati, responsável pela pesquisa, roteiro e locução deste podcast. A edição, sonografia e mixagem ficou por conta de Vitor Schreiber. A supervisão do podcast é de Michel Prado e o projeto gráfico e identidade visual é da Cúpula.